Oi, gente, tudo bem? Gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. Se você está chegando, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje novamente de renovação, de consciência, porque nós estamos no início, né, do ano e eu quero aproveitar esse momento para desejar a você um ano cheio de bênçãos, que você possa usufruir do melhor dessa vida, com muita consciência, com renovação, e que a gente possa estar aberto verdadeiramente para entrar nessa nova frequência, nesse nascimento de uma nova página na nossa vida, e que o bom realmente se faça presente na nossa vida e que tenhamos essa responsabilidade dessa frequência. Que frequência? A frequência do amor, a frequência verdadeira. Então, que você inclua na sua vida os motivos que realmente importam nessa vida, saia dessa distorção que está o nosso mundo, que muitas vezes a gente não caminha assim alinhado, né, com tudo que nós devemos como seres humanos. E te convido, porque isso é tão importante, esse processo de renovação. E não só porque inicia-se um novo ano, né? Não só pela data que nós comemoramos o nascimento de Jesus, ainda que nós saibamos que há muita confusão nessas datas, ainda por tudo isso, mas todos esses símbolos, essas festas, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça é essa força de abrir um novo ciclo, que realmente seja isso que você queira realmente, sabe, se manifestar através dessa força, da força da vida, e que seja realmente uma motivação constante, com consciência nas nossas vidas, não só essa euforia das festas, essas comilanças, que tudo faz parte, né, desses momentos que nós acabamos de viver, mas a gente aprender a gerenciar todas essas coisas na nossa vida, porque tantos problemas a gente passou nesse ano, né? Tantas perdas. E se a gente tiver esse equilíbrio de aprender a gerenciar todos os nossos momentos, toda essa abundância de coisa que as festas nos trouxe, a gente tinha que parar para pensar nessas adversidades, que enquanto as nossas mesas estavam ali fartas de comida, existiam irmãos nossos, porque somos um, né? Passando fome. Então, que a gente possa ter essa mesa farta todos os dias, sim, mas aprender a gerenciar isso, aprender a ver o outro com mais amor e não simplesmente, eu não tenho nada a ver com isso, né? E seja para tudo na vida, a gente tem que ter esse equilíbrio, seja o dinheiro, seja a comida, seja o sexo, seja o trabalho, o que for, a gente tem que ter esse equilíbrio de vida, entrar nessa harmonia e entrar nessa nova era, nessa nova visão, nessa abertura de consciência que o nosso planeta está vivendo. É uma renovação. O Cristo traz para a gente, durante toda essa festa de Natal, essa renovação. E não é da boca para fora. É entrar nessa frequência, saber lidar com essas sutilezas, com essa transformação, principalmente a transformação dentro de cada um de nós. Porque quantas vezes a gente não consegue lidar com muitas coisas ao redor de nós e vai trazendo isso para dentro, aprisiona estados de consciência que precisam ser trabalhados, que precisam ser despertados.
Porque aquilo que a gente não consegue aprender com amor, a gente vai ter que passar pela dor para ter essa transformação. Então esse símbolo de Cristo nascendo da manjedoura, aquela coisa mais simples, mais comum, que ele, o maior avatar que passou aqui no nosso planeta, o nosso modelo e guia, ele nasce ali, tão simples, uma coisa que não teve luxo nenhum. Então ele vem trazer a todos nós essa igualdade, que nós possamos buscar essa igualdade e fazer, transformar tudo isso dentro de nós, sabe? Isso que a gente precisa focar. E tantas vezes a gente fica aí dando preferência para uma coisa ou outra nessa vida e começa todo o caos. Não tem preferência, gente, em nada. Somos todos irmãos. E é essa mensagem que Jesus vem trazer para nós. Que você não se desequilibre nesse fluxo de energia que o nosso planeta está vivendo no momento, né? Essa egrégora toda de negativismo, de coisas tristes, de perdas, porque ainda que o momento seja de tanta tristeza, Deus é que está cuidando de tudo. Precisamos confiar. Nós precisamos entender que muitas coisas que vai acontecer aqui no nosso planeta, nós não temos controle, não temos a inteligência suficiente ainda para conseguir entender. Mas está tudo nas mãos de Deus. Então, o convite hoje é para que a gente exercite tudo isso, esse processo de equilíbrio, de desenvolvimento dentro da gente, lá no profundo do nosso ser. Porque esse ensinamento é para a nossa vida, é para todo tempo. Muitas vezes as pessoas ficam mantendo-se aprisionadas em erros repetitivos. Então eu pego ainda esse ensejo da renovação, do Natal, do Ano Novo, porque essas datas que a gente acaba por distorcer, né? Por mais que a gente verbalize isso como renovação, como nascimento de Jesus Cristo, muitas vezes a gente fala sobre, mas na hora da vivência, na hora da prática, a gente distorce, a gente coloca outras prioridades como sendo o verdadeiro foco. Então a gente precisa parar esse momento para pensar qual transformação esse momento que a gente acabou de viver pode trocar dentro de mim para prioridades que realmente importam. Quando a gente fala de toda essa festa, de tudo isso assim, é para dar um exemplo, né? Porque a renovação tem que ser diária, tem que ser sempre, mas é colocar realmente na prática as atitudes reais. Quais têm sido essas atitudes na tua vida que está te mostrando a direção? Está te mostrando para onde você está caminhando? Porque muitas vezes a gente fica presa nesse discurso todo, mas a gente não se atém ao que verdadeiramente está atuando na nossa vida. A gente não se dá conta do quanto nossa vida é permeada com essas distorções. A gente fala, ai, agora, né, vai ser tudo diferente, vou me transformar, me renovar. E aí a gente se vê caindo no vício novamente, no erro novamente. Onde
a gente tem verbalizado essas prioridades na nossa vida? O que está em primeiro lugar na nossa vida? Será que eu estou consumindo realmente aquilo que me faz bem para minha saúde, meu organismo? Será que eu estou fazendo isso na prática? Ou será que eu estou sendo apenas levada nesse pensamento, nesse vício emocional que de tempos em tempos nos traz um pinguinho dessa consciência e eu vou nesse momento? É momento de renovação, de transformação. Mas amanhã estamos nós ali fazendo as mesmas coisas. Aquela compulsão, o consumismo, aquilo que a gente vive no dia a dia. Eu vou comprar aquilo que eu não necessito, com o dinheiro que eu não tenho. Daí a gente fala, não, agora eu me renovei, agora eu aprendi. De repente estamos caindo tudo de novo nas mesmas coisas, criando conflitos, entrando em dívidas. Então, é momento da gente realmente ser honesto com a gente. Quando a gente consegue trazer esse ponto de honestidade para a gente, na vida da gente, a gente consegue entender as reais motivações da vida. Então é colocar consciência em todos esses aspectos da vida, para não cair de novo. Porque a gente faz esse tanto de voto de mudança, e aí a gente não pratica e nos perdemos novamente. Por quê? Porque a gente não percebe esse movimento inconsciente que nos leva a esse padrão repetitivo de erros. E é aí que a gente precisa se ater. É aí que a gente precisa perceber a simplicidade que Jesus veio trazer aqui, a forma como se deu esse nascimento, né? O essencial é simples. E muitas vezes a gente não se permite vivenciar isso. E Jesus veio trazer isso. Ele sendo a verdadeira mensagem, o exemplo vivo disso. E nós distorcemos tudo isso. E pobreza, gente, não é simplicidade. Porque a gente confunde muito. A gente fala assim, aquela pessoa é muito humilde. Mas isso não é uma virtude. A baixa condição financeira não faz de ninguém uma pessoa humilde. Porque muitas vezes tem muitas pessoas se escondendo atrás da pobreza com arrogância. Então, humildade e pobreza não são sinônimos. A gente tem esse jargão social, né? E quando a gente fala em todo esse aspecto de ser humilde, é essa compreensão de que a gente não precisa de tanto supérfluo, sabe, para viver. Muita gente esbanjando um monte de coisas aí no final do ano, com esse momento tão difícil, né, que a gente está passando, com pessoas que estão passando tantas dificuldades. Será que alguém lembrou daquele vizinho que está ali passando necessidade? Sabe, gente, esse final de ano a gente para ver tudo isso que eu melhorei durante todo o ano. Ver todas essas crenças limitantes que nos seguram, o medo da vida, o medo de se realizar, o medo de estar verdadeiramente no sucesso.
E a gente tem que bancar isso. A gente tem que ter a responsabilidade de todas as coisas que a gente conquista aqui. Porque muitas vezes a pessoa vai ali ganhar milhões de dinheiro na Mega Sena da vida e ela não consegue sustentar isso por muito tempo. A gente tira o pobre da pobreza, mas a gente não tira a pobreza do pobre, entendeu? A crença, a limitação. Então, é isso que nós precisamos trabalhar na gente para nos tirar de tudo isso. A gente precisa nos motivar para ter essa abertura, essa expansão de coisas que a gente conquista, e isso é nobre, né? A gente correr atrás de tudo. Até me lembrei de uma história, eu não vou lembrar quem é, de um cara que ele catava resto de comida, né, no lixão, e ele ficava tão feliz com isso. E o que para alguns aquilo era humilhante, para ele era alegria. E hoje ele é um grande empresário de reciclagem. Aí ele fala, eu só mudei porque antes eu catava latinha na rua e hoje, né, eu pego grandes obras, grandes coisas para modificar. Então eu sempre tive gratidão, alegria. E é isso que eu quero te dizer, independente da sua posição financeira na vida, o que importa realmente é a sua gratidão. É atravessar todo esse deserto cantando. Porque não só na parte financeira, mas agora que nós estamos vivendo esse momento de tantas doenças, de tanta tristeza, de desemprego, é ainda assim a gente procurar em tudo isso um aprendizado, agradecer. Porque nada, gente, nada que nos acontece por acaso. Então, todas essas situações que vêm à nossa vida, é preciso a gente entender por quê, para que está me acontecendo tudo isso. Porque a gente fala tanto de vida próspera, de harmonia, de renovação, mas quando a gente fala em fazer o diferente, aí a gente começa, mas o governo, mas o fulano. Gente, não. Isso começa dentro de nós. A nossa mudança de postura está aqui dentro. Viver uma vida plena, feliz, grato, depende de nós. A gente está sempre jogando essa responsabilidade para o outro. Porque eu não fui amado, porque meus pais, porque o governo, porque me mandaram embora. A gente sempre está querendo delegar a outro a responsabilidade da nossa vida. Então isso já demonstra que a gente não está aberto à transformação. Não é o outro que tem que me dar. E isso é maturidade. Isso você consegue maturidade no desenvolvimento. Quando a gente consegue sair desses quadros de dependência, é liberdade. Independência é liberdade. Não é? Igual a criança, quando tudo depende dos pais, aí depois você começa a andar sozinho, a comer sozinho, a vida te dá essa autonomia. Então, o ideal é isso, é a gente alcançar essa autonomia, estar bem consigo mesmo, gerenciar tudo isso dentro de nós. Porque fulano é racista. Olha para você. Porque está dentro de você, não está fora. Quando
muita energia negativa, gente, a gente carrega. Então, se eu conseguir me transformar, tudo ao redor vai se transformar. É mais luz para o nosso planeta. E quanto mais luz a gente consegue trazer para o nosso planeta, mais responsabilidade. É um fator matemático. Não adianta eu querer, por exemplo, fazer obras sociais e me envolver com tudo que é ONG, se dentro da minha casa eu sou um carrasco. Se eu não consigo. Então o amor, ele permeia a tudo, a todos. É o amor que começa em mim. E essa é a primeira meta que precisa ser transformada. Não é ficar olhando o que o outro pode fazer, é o que eu posso transformar para ser uma pessoa melhor, para ajudar o meu próximo, o meu planeta, ressignificar todo esse contexto. A própria responsabilidade de olhar, perceber que nós temos essa parcela que é muito importante a gente observar essa mudança que gera outras mudanças em todo o contexto. Na minha família, nos meus vizinhos, no meu trabalho, no planeta. É me responsabilizar por essa transformação dentro desse próprio contexto que é meu. E isso é tão amplo. Se você não consegue fazer aquela lição de casa, não consegue amar os seus, dentro daquilo que está ali dentro do teu lar, dentro daquilo que está mais próximo de você, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que tudo se transforme em algo maior. Então vamos ser honestos com a gente mesmo. Onde que a gente se encontra nesse momento? Quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades? E também, onde que eu já evoluí, onde que eu já cresci, onde eu já posso ajudar? O que que já está ao meu alcance para ajudar nessa grande transformação? Começa sempre com a gente. O que que a gente pode fazer na nossa própria vida? O que que eu posso renovar na minha vida? Sem ficar só esperando do outro. Então, que a gente consiga realmente estar alinhados com essa vibração, com esse pensamento, porque esse é o caminho da vida. Tirar gradativamente todos esses erros inconscientes que vai nos paralisando a caminhada. Faz com que a gente não consiga dar os passos que a gente poderia estar dando. Então, quando a gente descobre que tem alguma coisa na gente que nos mantém aprisionados, sabe, algum erro que eu posso transformar, essa é a base inicial, porque senão você não vai conseguir transformar nada. Não seja complacente com os seus defeitos, com os seus erros, vivendo aí só apontando, né, que o outro. Então, gente, é como eu sempre falo, é aprofundar nesse autoconhecimento, ser honesto com os nossos sentires. Essa é a reflexão que eu gostaria que você fizesse, que você buscasse aí dentro de você. O que que você pode transformar? Porque quando você se transforma, você envolve todos. E queria
te convidar a estar em sintonia todos os dias, sabe, com esse Deus maravilhoso que vai nos trazer esse planeta de renovação. Vamos pedir a Deus pelo nosso planeta, por tantas coisas que nós estamos passando, pelas pessoas que estão sofrendo tanta dificuldade, perdas. Essa é a minha mensagem para você hoje. Espero que toque o seu coração, que de alguma forma possa ajudar a te fazer uma pessoa melhor. Gratidão. Que Deus te abençoe e que nós estejamos juntos no próximo vídeo. Beijo, tchau!